Amanhã faz 21 meses que nós estamos numa situação mais lamentável do que a de Israel. Porque Israel está sob ataque. Mas em Israel, a sua população, o povo israelense, é tratado pelos seus governantes com humanidade. Né? 7 de outubro. Faz um ano daquele atentado contra Israel, que deu origem a essa conflagração que a gente está acompanhando por um ano. Que a gente já falou bastante logo no começo dos ataques, quando as coisas apertaram, na semana passada, quando o Irã, amiguinho do Brasil, amiguinho do Lula, amiguinho do Brasil não, que o Lula não é o Brasil, a gente precisa se acostumar com isso. Amiguinho do Lula começou a atacar Israel e Lula chamar o premier de Israel de Hitler e diminuir o sofrimento do Holocausto. Hoje faz um ano, senhores, que Israel está sob ataque de terroristas. Além de hoje fazer um ano que Israel está sob ataque de terroristas, vive sob um regime de terror, né, de um ataque de um regime terrorista e tenta se defender, amanhã vai fazer aniversário de 21 meses, um ano e 9 meses, que o Brasil vive um regime de terror, de tortura. Um regime que se chamam, né, que se costuma chamar, né, que chamam alguns, os que se aproveitam do esquema, os que se aproveitam do poder, eles chamam de democracia, mas a gente sabe que não é, porque não há democracia sem Estado de Direito, não há Estado de Direito sem direitos humanos, não há Estado de Direito sem direitos fundamentais, não há Estado de Direito sem o devido processo legal. Amanhã faz 21 meses que nós temos brasileiros ainda presos politicamente. Um número muito maior do que os reféns que o Hamas mantém cativos, que eles sequestraram ali de Israel. E seria muito bem-vindo, é sempre bem-vindo escancarar a realidade dos fatos. É sempre muito bem-vindo apontar as falhas nos argumentos daqueles que defendem o Lula, os amigos do Lula, os discursos desumanos do Lula, discursos que, camuflados de uma democracia que não é, somente conseguem repetir e reforçar estratagemas que um dia foram utilizadas pelos governos fascistas na Itália e nazista na Alemanha. A gente não pode esquecer que aqui no nosso quintal, aqui na nossa casa, nós vivemos em um estado de exceção há 21 meses. Há 21 meses, mães estão longe dos seus filhos, famílias perderam seus pais, pessoas estão presas sem a observação do devido processo legal. Amanhã faz 21 meses que o terror, muito embora as autoridades sorriam e digam que é pelo bem da democracia, coisa que não é. Amanhã faz 21 meses que nós estamos numa situação mais lamentável do que a de Israel. Porque Israel está sob ataque. Mas em Israel, a sua população, o povo israelense, é tratado pelos seus governantes com humanidade. O povo de Israel vem em primeiro lugar nas preocupações do governo de Israel, da justiça, do sistema de justiça israelense. É mais preocupante a nossa situação aqui em casa, porque há 21 meses, o povo é vítima
de barbaridades que, se não são iguais na questão do sangue, são iguais dentro do espectro moral. Então, o Brasil tem um problema a resolver que Israel não tem. Israel está se defendendo. No Brasil, nós temos um governo que está agindo como algoz, como torturador, como terrorista. E segundo informações do portal Metrópolis, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem relatado a auxiliares que vai apresentar uma denúncia contra Jair Bolsonaro depois do segundo turno das eleições municipais. Na avaliação de Gonet, denunciar Bolsonaro durante a campanha influenciaria diretamente as eleições. Em março, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. Vou fazer um corte aqui. Enquanto a polícia indiciou Bolsonaro por ter inserido dados falsos em um sistema público, no caso os cartões de vacina, que contra ele não pesam nada. Nós não vimos prova nenhuma, só contra o Mauro Cid. Nós não vemos esse senhor, o Paulo Gonorreia, que jogou a carreira acadêmica, a respeitabilidade jurídica dele na lata não, né? Na mesma quina de sarjeta onde ficou ali restada o chorume do lixo retirado no dia anterior. Por que não se indicia o excelentíssimo senhor sinistro Alexandre de Moraes Maduro pelo mesmo crime, já que nós sabemos que ele inseriu documentos falsos em sistema público processual. Porque o que são os relatórios de Eduardo Talhaferro encomendados e travestidos de denúncias anônimas de maneira a enredar pessoas nos inquéritos do fim do mundo? Bom, voltando ao caso de Paulo Gonet Bolsonaro. 5 meses depois, Bolsonaro também foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro nos casos envolvendo as joias sauditas. Integrantes do gabinete de Gonet defendem que os 2 inquéritos sirvam de base para uma só denúncia criminal. E agora nós chegamos à questão das joias. Porque Mauro Cid foi preso por conta dos cartões de vacina. Foi preso porque existiam evidências de que ele teria feito esses crimes. Ok. Mas não existia perigo na sua liberdade. Então ele não poderia estar em prisão preventiva, mas foi mandado para tal. E foi mantido nela para que delatasse. Coisa que o STF já chamou de coisa de pervertido, pau de arara do século XXI, tortura, vergonha para a justiça brasileira. E foi nessa tortura em que ele começou a falar de joias. Então, se de um lado, Paulo Gonet quer denunciar Bolsonaro por inserir dados falsos em sistema público, coisa que Alexandre de Moraes faz, ele também deveria pensar 2 vezes antes de colocar essa sua denúncia persecutória, politicamente motivada, vergonhosa, suja, indigna de um procurador-geral da República. Ele deveria esquecer esse fato. Afinal de contas, Odebrecht, os donos do Odebrecht, OAS, o Clube dos Bilionários Brasileiros, foi inocentado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e coisas que o valham, corrupção passiva, porque tudo isso surgiu de colaborações premiadas obtidas de pessoas torturadas porque presas preventivamente. Os casos são o mesmo, o que mostra que o PGR Paulo Gonet somente está a fim de cometer um crime contra a humanidade que é estabelecido no artigo 6º do Estatuto de Roma, que vale no Brasil como norma constitucional, que é um crime que está ao lado do genocídio tão grave quanto ele, que é o crime de perseguição política. Professor Suami. Pavinato, é espetacular o que você falou
e eu vou fazer algumas considerações. A primeira delas diz respeito ao fato eu diria assim, a clareza que Sua Excelência, o procurador Paulo Gonet, disse assim: eu não poderia fazer essa ação agora no processo eleitoral, no período eleitoral, porque eu iria interferir nas eleições. Ele apresenta isso como se ele estivesse preocupado com o processo eleitoral, na sua equidade ou na sua estabilidade, no seu equilíbrio. Não, porque ele sabe que se ele fizesse isso, todos os candidatos bolsonaristas ou aquilo que o Bolsonaro falasse seriam eleitos e não haveria nem segundo turno. Sabe por qual razão? Porque, primeiro, porque eles estão... Ele deu um atestado aí de que ele trabalha para o PT, que ele trabalha para alguém que nós não sabemos o que é, mas que o PT é melhor para essa pessoa. Ele cantou como se ele estivesse falando que nessa ópera ele é o lado bom da ópera. Não, ele não é o lado bom, não, porque, e veja, é a conclusão que eu chego da sua manifestação, quando eu reflito quem ganharia caso ele tivesse feito as suas ele considerações. É o lado diabólico dessa simplesmente ópera. Quem ganharia seria a direita, porque a direita teria configurado, teria confirmado tudo aquilo que é falado, que a direita é perseguida e que seu principal líder da direita no Brasil, queiram ou não queiram, gostem ou não, é o Bolsonaro. Ainda. Por quanto tempo será, eu não sei. Mas ainda ele simplesmente estaria sendo perseguido exatamente por representar aquilo que os valores da direita defendem. Todos podem falar qualquer coisa do Bolsonaro. Bolsonaro não perseguiu ninguém, Bolsonaro não acabou com a democracia, Bolsonaro não desrespeitou as regras, agiu dentro da Constituição e, por isso, ele foi perseguido e continua sendo perseguido. Se cometeu erros, isso terá que ser investigado. Mas esse é o primeiro ponto. O Paulo Gonet, quando eu falo isso, ele disse realmente interferiria, mas interferiria positivamente para o Bolsonaro, para os bolsonaristas e para a direita, mesmo aqueles que não se apresentam como bolsonaristas. Esse é o primeiro ponto. O que mostra... Isso é muito irritante, professor, o que o senhor revelou. Sabe, porque eles agem pensando em favorecer um lado da política. É isso mesmo. Ou seja, você vê declarações como essa, que tiram toda a condição de um sujeito ser o PGR e tudo continua. Porque nós temos um Senado de merda, nós temos uma Câmara de merda. E, Pavinato, não vai mudar em 2026, mesmo que entre um monte de indivíduos à direita. Sabe por qual razão? Porque desses que vão entrar de direita, 50% sabem porque são de direita. O restante, não, eu sou de direita porque eu estou jogando futebol na mesma turma do pessoal que veste a mesma camisa. Usa o nome para alavancar. 50% é uma projeção otimista. A máquina está podre. Quando você falou, e eu já encerro, quando você falou a respeito do terrorismo de Estado, olha que coisa curiosa. Sua Excelência, o atual presidente que foi indicado pelas urnas, ele chegou a dizer que Israel estava cometendo terrorismo de Estado, o que mostra a mais perfeita ignorância. Por isso, algumas pessoas dizem que ele é um apedeuta. Apedeuta significa ignorante. Tá? Por qual razão? Você quer entrar no Lula? Nós vamos falar dessa pauta ainda. Mas já vou encerrar. Sabe por qual razão é isso? Que eu preciso dizer para concluir, em respaldo ao que você falou? Porque terrorismo de Estado não é aquilo que ele disse acerca de que Israel estava fazendo supostamente na faixa de Gaza. Terrorismo de Estado é quando o seu governante usa o aparelho de Estado para instaurar o medo generalizado contra a sua população. E vamos deixar muito claro, existe uma coisa que se chama terror, outra coisa que se chama horror. O que é o horror? É o medo produzido por meios sobrenaturais. Razão pela qual, quando a gente fala filme de terror, é filme de horror. O que é o terror? É o medo produzido por razões de instrumentos naturais, humanos. Ou seja, o terror é praticado por pessoas sobre pessoas. E o terrorismo de Estado é quando o Estado é usado pelos governantes para instaurar o terror. Veja o que nós vivemos. Terrorismo de Estado, exatamente. Nós estamos num terrorismo de Estado, por isso que eu trouxe. Porque configura o que você falou. Não, exatamente, fez muito bem. Dani, por favor, claro. Rapidamente, todos esses assuntos me remetem a os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes estão engavetados lá no Senado. Não sei porquê, né? Coincidência. Eu só queria aqui trazer uma informação importante, Pavinato, porque a gente cobrou uma posição do Pablo Marçal sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. O professor lembrou aqui que o Adalberto Piotto, aqui na Sabatina do Oeste, pressionou e ele ficou a campanha inteira sabonetando, né? Para que a gente faça justiça, na sexta-feira à noite, em entrevista ao entrevista ao Alan dos Santos,
que a imprensa classifica como blogueiro, né, Orlando Santos, ele finalmente se declarou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Na minha opinião, de forma tardia, né, faltando ali pouco mais de 24 horas para a eleição, mas acho que é importante registrar que finalmente o Pablo Marçal se colocou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Depois que ele foi censurado, depois que o problema vira seu. Exato. Porque quando o problema é do outro, não é meu. Né? É o famoso poema do Niemeyer. Né? A hora que o Carlos acertou. A hora que me levaram não tinha mais ninguém pra reclamar. Exatamente. Pavinato, quando eu li essa notícia do Gonê, li até o final e no final eu não entendi. Ele vai denunciar o Bolsonaro pelo quê exatamente? Parece aquela história do use a criatividade, sabe? Então eu cheguei ao final ali ainda na dúvida exatamente o que ele quer e eu acredito que ele ainda nem saiba, mas está procurando o que fazer para denunciar o Bolsonaro de alguma forma. Eu acho que, parece que nenhum deles entenderam ainda. Quanto mais atingirem o Bolsonaro, mais ele vai crescer. E ele vai crescer com aqueles que ele vai apoiar e aqueles que a população verificar que realmente estão levando os valores que foram defendidos e foram levantados pela bandeira do Bolsonaro inicialmente ali. Não é que, na verdade, ele conseguiu juntar isso. Agora, eu fico assim até atordoada quando vejo esse tipo de notícia, porque nós lemos, nós não entendemos, nem ele entende, mas ele quer atingir, né? Pois é. Olha, pra que isso agora? Essa notícia é bastante interessante porque assim, aqui, nós estamos num momento do país que um grupo diz o seguinte: existe ditadura, determinado grupo político não pode falar absolutamente nada, não pode defender as suas bandeiras. Determinado grupo político não pode fazer um pipi fora da linha, 1 milímetrozinho, porque imediatamente vai ser caçado e perseguido. E aí as autoridades, o Gonê, Alexandre de Moraes, Barroso, Carmen Lúcia, o grupo inteiro fala o seguinte: não, nós defendemos a democracia. Quer ver? Vamos prender fulaninho. Vamos derrubar a rede social do Cicraninho e assim por diante. Ou seja, a gente vive numa ditadura que, para supostamente defender a democracia, o tempo inteiro faz a censura justamente contra aqueles que estão denunciando a ditadura que existe no poder. É um círculo, é um sistema que se retroalimenta. A gente está há uns 2 anos, mais ou menos, perguntando qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu, porque já apontaram vários crimes e todos são furados. Primeiro veio com a história da joia. Aí tem um encontro lá com o desembargador de sei lá das quantas, com o embaixador de sei lá das quantas e tal, que nada configura crime. Aí tem o cartão de vacina, lembrando que o cartão de vacina da Janja está em sob sigilo, porque o Lula disse que ela não faz parte do governo, mas ela faz parte do governo, mas viaja todos os dias representando o governo. Então agora tem esse papo aí do cartão de vacina. Tem também o tal do golpe, que seria o primeiro golpe da história da ciência política, com um terço, uma bíblia na mão, inédito. Coisa inédita do ponto de vista da ciência política, da história da humanidade, inédito esse golpe. Então, assim, a gente sabe que só são elementos para abafar um grupo político, e esse grupo político não é nem necessariamente somente os bolsonaristas, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, mas todo aquele grupo político que se levanta contra esse mainstream da esquerda, esse poder da esquerda que está infiltrado em todos os lugares. Então, eles já derrubaram o X, eles estão esperando a eleição passar, porque tem muita cidade em segundo turno. A gente acabou de falar que, embora o Centrão seja um vitorioso dessas eleições municipais, a direita se levantou. A gente acabou de falar de uma prefeita, uma candidata à prefeitura de Curitiba, que é a Cristina, que tem uma bandeira pró-liberdade contra Alexandre de Moraes e que tem apoio popular e que isso pode sim se tornar um movimento ainda mais forte no país inteiro. Então, eles estão com medo e precisam calar determinadas vozes na base da canetada, na base do autoritarismo, ou seja, é ditadura. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.